Vamos voltar aqui, dar uma marcha ré para voltar a falar sobre Groenlândia, porque a gente conseguiu retomar o contato com o Marcelo Carvalho, que é vice-presidente do Conselho da Associação de Minerais Críticos. Só lembrando aqui, Marcelo, bem-vindo de volta. Obrigado. Me desculpa, tive um problema com o meu sinal aqui. Acontece, internet. Marcelo, então vou retomar a pergunta que eu fiz bem brevemente. Eu queria entender qual é o tipo de mineral, qual é o tipo de material e para que ele seria usado pelos Estados Unidos a ponto de justificar essa invasão que, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista econômico, o professor, aliás, Marcelo, estou acostumado a falar com professores, que justifique, então, essa invasão dos Estados Unidos. Marcelo? Olha, eu diria, eu sou geólogo, Gustavo, né? Então tá tudo em casa, né? Pronto. E tenho trabalhado principalmente com terras raras nos últimos anos, tá? Eu diria, a Groenlândia, por ser um território que fica coberto por gelo na maior parte do ano, né, ainda tem um conhecimento geológico que a gente pode dizer precário, tá? Existem boas ocorrências entre os minerais críticos, existem boas ocorrências de urânio, existem boas ocorrências de cobre, de níquel, de terras raras, mas são ocorrências, não são depósitos já desenvolvidos ou que tenham já uma economicidade definida, né? Então, eu diria que só a presença dos minerais críticos, é claro, existe potencial, mas só a presença de minerais críticos ou estratégicos no território da Groenlândia não justificaria a intenção dos Estados Unidos de dominar aquele território, tá? Existem, por exemplo, falando de terras raras, existem depósitos, os depósitos que existem lá, ou as ocorrências que existem lá, hoje, com preço de mercado, eles não são economicamente viáveis, né? Pelas características geológicas, mas também pela falta de infraestrutura, pelo posicionamento geográfico e com ele a condição climática, né, que torna esses depósitos ainda mais difíceis de serem desenvolvidos. Existem depósitos de urânio, de cobre, principalmente terras raras, em outras localidades do mundo, mais privilegiadas geograficamente, eu diria, aí com características geológicas melhores e com fase de desenvolvimento de projeto melhor, que justificaria um investimento nesses projetos, ao invés de você trabalhar com projetos tão ainda no papel como são os da Groenlândia. Então, acho que o potencial mineral é grande, mas o atual estágio e a característica dos depósitos por si só não justifica a intenção de anexação. Marcelo, você citou aí outros países que detêm também grandes reservas de minerais críticos. Aí eu já arrisco a dizer que estamos falando da China, por exemplo. A gente pode entender essa ameaça de Donald Trump, de anexação da Groenlândia, como também uma resposta, um tipo de resposta direta à soberania da China, que detém, então, um grandíssimo mercado nesse setor? Olha, sem dúvida nenhuma, nos minerais críticos a China domina a grande maioria da produção dos minerais críticos, mas principalmente da indústria que é atrelada a esses minerais, né? No caso das terras raras, por exemplo, a China hoje domina 70% da produção mineral e domina 90% da cadeia industrial, né? Então, é claro que não só os Estados Unidos, mas a União Europeia, de forma geral, o mundo ocidental depende de um mercado só, né? Para minerais como o lítio, para minerais como, principalmente o lítio, o níquel, para minerais como terras raras, eles dependem de um mercado só, que é o mercado chinês, no caso do níquel da Indonésia, né? Existe uma preocupação tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos em diminuir essa dependência, né? Não que a Groenlândia em si só, né, como eu acabei de dizer, seria a resolução desse problema, né? Existem depósitos tão bons quanto, melhores, em melhores condições geográficas, que poderiam viabilizar um investimento americano, por exemplo, europeu, fora de um território que você tem que lutar geopoliticamente para consegui-lo, né? Mas, claro, existe essa preocupação de domínio de um mercado só em algo que é tão estratégico para o mundo hoje quanto esses minerais. Marcelo, uma última pergunta rapidamente aqui, queria que você me desse uma resposta mais concisa. Caso a União Europeia, enfim, a Dinamarca decida então retaliar os Estados Unidos com uma sanção no setor mineral, justamente por conta dessa pressão com a Groenlândia, eu queria entender como que a ANC avalia o impacto na produção de semicondutores ou algum outro impacto relevante no setor. A União Europeia pouco tem a fazer, tá? Porque não detém grandes fontes desses minerais e nem uma indústria desenvolvida. A China, sim.
né, como já fez, né, das tarifas, a China fechou a torneira para terras raras, por exemplo, né? Isso sim causa um impacto e a dependência americana hoje é total, né, de um mercado só. Então, isso sem dúvida nenhuma é uma moeda de troca que vai ser usada nas negociações. Eu não tenho a menor dúvida. Marcelo, esse assunto ainda tem muito pano para manga, a gente está ainda no começo dessa polêmica que vai se desdobrar nos próximos dias. Bom falar com quem entende. Marcelo Carvalho, vice-presidente do Conselho da Associação de Minerais Críticos, muito obrigado pelo seu tempo, uma boa tarde por aí. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.